Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha por todo o território nacional e também pelas redes sociais através do @programa Personalidades. Muito obrigado pelo carinho. Por aqui passam os principais entrevistados, cases de sucesso e quem com certeza vai agregar muito valor ao seu dia a dia, muito valor com as informações e com muita credibilidade. Hoje, ao meu lado, a pedagoga e pesquisadora na área da educação, tecnologia e também do ensino superior, a doutora Rita Maria Lino Tárcia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, a todas. É uma alegria enorme estar aqui, estou muito honrada, muito agradecida de poder participar, de poder contribuir um pouco com o que a vida nos ensinou ao longo desses anos na educação. Muito obrigada, viu, Ed? É verdade, educação é o ponto principal para tudo que nós fazemos. Sem educação, as pessoas não caminham, as famílias não andam, as pessoas não geram emprego e também não trabalham, o país não se movimenta. Doutora Rita, a locomotiva chamada Brasil, sem educação, o que será? Será um grande desafio. Hoje, Ed, nós já vivemos um desafio e com certeza muitos que estão conosco, sejam como pais, como alunos, como universitários e como aqueles que buscam um espaço no mercado profissional, todos estão vivendo esse grande desafio que a educação nos apresenta hoje, dividida entre uma educação tradicional de muito conteúdo, com uma tecnologia que nos impacta, que muitas vezes já traz os conteúdos que estão na internet e com as novas competências que nós precisamos desenvolver, que são as soft skills. Então, como dar conta de tantos desafios? E essa transição, claro, que gera insegurança, preocupação, ansiedade e às vezes até medo. Transição fundamental para que o país cresça, para que as tecnologias possam se aproximar dos alunos, possam se aproximar dos professores, nós comunicadores, ou seja, a tecnologia ela está aí para ser bem usada. E muitas vezes o que se percebe, doutora, é a falta de orientação, de como utilizar, como fazer e como, claro, trazer essa tecnologia para que ela faça com que nós possamos aproveitá-la no transporte público, aproveitá-la na sala de aula, aproveitá-la durante o cinema, durante o lazer, a cultura, a arte e até mesmo durante um papo familiar. Claro. Então, essa integração da tecnologia, a evolução dos séculos, que muitas vezes as pessoas acham que a obrigatoriedade em tempos anteriores era ir para a escola. Você tem horário de aula e cumpra o seu horário. É verdade. Hoje as coisas mudaram e mudaram bastante, doutora. Mudaram. E por isso o desafio, sabe, Ed? Porque quando a gente olha para a tecnologia, o primeiro impacto é de negar. Não, desliga o celular, a tecnologia não entra, eu não lido com tecnologia. Por falta de conhecimento? E por insegurança também. Porém, a tecnologia faz parte da nossa história de vida. Nós vivemos em 2024. Nós somos os protagonistas deste milênio. E este milênio é permeado por tecnologia. Então, não adianta a gente negar. Mais importante é superar as dificuldades e lidar com a tecnologia, porque ela é um meio. Ela precisa de nós, enquanto seres humanos, para decidir, para operar, para programar. Então, assim, aquela ideia de que a tecnologia é tudo, eu tenho uma certa insegurança e resistência com relação a essa ideia, sabe? Tecnologia é um meio, porque tudo está em nossas mãos.
Nós somos os seres que vamos desenhar este milênio. Nós é que vamos pôr ordem, entre aspas, nessa casa, nesse caos que nós estamos vivendo, que é próprio de uma mudança. Vou pedir licença para fazer uma historinha aqui, né? Para a gente pensar juntos. Por favor. Imagina quando a gente vai mudar de uma casa grande para um apartamento. Não dá uma insegurança? Dá, né? A gente empacota, depois a gente chega, não sabe onde coloca as coisas. Nosso mundo está vivendo essa transição, essa mudança. Então é importante a gente ressignificar as nossas ideias, os nossos valores. Veja, eu não disse destruir, eu não disse abandonar, eu disse ressignificar. É o momento da gente olhar para a nossa história de vida e dizer, bom, como eu vou lidar agora com estes novos desafios? Por isso, a gente precisa ter um momento de autoconhecimento, um momento de se perceber diante das redes sociais, diante dos desafios e possibilidades que as tecnologias nos trazem, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, nossa, olha quanta coisa eu posso fazer com tecnologia, a gente também fala, meu Deus, olha quanta coisa a tecnologia faz. Mas ela é meio, né? A gente é que dá, a gente é que atribui à tecnologia uma boa ação, né? Como uma estrada. Né? Qual o caminho que eu quero trilhar? Pois é. A culpa não é da estrada, eu estou dirigindo, eu faço a escolha dos caminhos. E por isso é importante a gente ter ciência do nosso papel, inclusive como educadores, em relação à tecnologia. Porque eu penso, Ed, que os jovens, as crianças, eles precisam de orientação, porque a tecnologia, ela é meio para o bem e para o mal. E nós, educadores, é que podemos fazer esse caminho, né? Esse é um ponto crucial. Tecnologia sendo utilizada para o bem ou para o mal. Qual é a orientação, doutora, que os professores em casa, na escola, que os pais em casa devem acender o sinal de alerta? Em que momento esta tecnologia está passando da conta? Porque nós temos várias faixas etárias. Sim. Nós temos crianças aí com 2 anos, temos com 5, aí passamos a ter adolescentes de 10 acima, com 15, mas eu percebo que as mães, muitas vezes, os pais, os familiares, entregam um tablet, entregam um celular para um bebê de alguns meses, para que ele fique ali, ó, se divertindo, para que não chore muitas vezes, para que não peça mais nada. Esse plus a maior, antecipadamente, já não começa prejudicado? Olha só, hein, que pergunta difícil que ele coloca aqui para a gente pensar, né? Mas vamos pensar juntos. Veja, a gente está falando de uma tecnologia, de um meio, né? E vocês vão lembrar, quem é um pouquinho mais velho, de quando apareceu a televisão. Que as vovós falavam assim, meu Deus, essas crianças ficam o dia inteiro na frente da televisão, é uma babá eletrônica, as mães deixam... Era essa frase. Não era essa frase? Então, claro que... Vai estudar, sai da televisão. Sai da frente da televisão. Agora, é a mesma reação, porém, diante de uma outra tecnologia, no meu ponto de vista, mais poderosa, mais potente em relação aos impactos. Porém, a gente tem que pensar, ou pelo menos eu compartilho a minha forma de pensar, que é a seguinte: nós estamos num novo milênio. Nós seremos necessariamente pessoas diferentes. As nossas crianças são diferentes de 10, de 15, de 20 anos atrás, né? Rita, mas vai ter perda? Vai. Vai ter ganho? Também vai. Então, o caminho, qual é a medida? É difícil a gente chegar numa medida, sabe? Que seja boa para todos. Eu entendo que a medida é uma medida construída na família em relação à participação dos pais na vida do filho. Então, se eu colocar o tablet, a televisão ou qualquer boneco para preencher o tempo do meu filho, para mim não é bom. Eu tenho que saber qual é a minha relação com o meu filho e ir construindo esta relação com diferentes recursos. Com o tablet, com o celular, com o teatro, com o cinema, com o parque, com a praia, com a montanha. Com um bom livro? Com um bom livro. Eu faço a oferta, né? Depois eles já ficam mais autônomos. Qual é o limite? O que você definir. Porém, é uma construção coletiva, não é uma determinação. Porque, gente, vamos combinar.
Tudo que é proibido, pim, acende a luz do desejado. Chama atenção. Não chama? Então vamos construir juntos esses limites. Vamos fazer propostas, vamos trazer conhecimentos e experiências em outros formatos, né? Agora, para mim chama atenção duas coisas que eu compartilho. O silêncio, a quietude e a olheira. O que quer dizer isso? É quando a criança está quietinha no quarto e como você falou, está quietinha, cuidado. Tá quietinha, não vou mexer, é o que eu queria. Pois é, a internet é tão perigosa quanto as ruas que nós vivemos fisicamente e presencialmente, né? E o adulto? O adulto, gente, é o autoconhecimento. Estabeleça os seus limites. Identifique as suas emoções, as suas reações, porque você é que define a sua rotina com a tecnologia. E claro que muda, muda. Eu lembro, gente, vou contar, viu? A minha avó ficava horrorizada da gente fazer molho de macarrão no micro-ondas. Mas hoje, eu prefiro fazer, eu tenho saudades, mas eu prefiro fazer o molho de macarrão no micro-ondas e passear com meu marido, com a minha filha durante o domingo e chegar em casa ter um almoço. Tecnologia também é praticidade. É um outro momento. Ganhando tempo. Pois é, vamos ganhar tempo e vamos usar a inteligência da maneira correta. Doutora Rita, uma outra pergunta na linha da educação. Hoje nós temos o ensino à distância. Muitas pessoas, no começo, né, no início de tudo isso, ficaram um pouco arredias. Não, eu gosto da sala de aula, eu gosto do tete-a-tete com o professor, eu fico com dúvida, eu pergunto na hora. E hoje é uma prática praticamente, não sendo redundante, fundamental e necessária para a correria do dia a dia, para as pessoas que trabalham nas grandes metrópoles e até mesmo quem está em outra cidade, mas não tem acesso rápido a uma faculdade. Qual é a grandeza do ensino à distância nesse momento e a importância para quem quer ter um nível superior e até hoje não conseguiu? Porque o nível médio, a senhora sabe melhor do que eu, é a grande maioria dos brasileiros. Uma pequena porcentagem no Brasil tem nível superior e com isso perdendo oportunidades grandiosas de trabalho. Fala um pouquinho desse tema. Olha, é desafiador. Eu estou aqui me sentindo na banca da sabatina, porque é só pergunta difícil para a gente compartilhar, gente. Mas vamos lá, né? Primeiro, a educação à distância, ela existe há muito tempo, né? A gente tem o Instituto Universal Brasileiro, o Instituto Monitor, que são, né, da década de 50. Porém, nós fomos modificando a tecnologia utilizada no EAD. Né? Era papel, era o correio, depois a gente teve o telecurso com televisão. Né? E hoje a gente tem a mediação tecnológica que vem se sofisticando. Claro que, quando a gente pensa em educação à distância, a primeira coisa que para mim é importante é a questão da inclusão. É darmos a oportunidade de pessoas que não podem fazer um ensino superior, porque a universidade mais próxima fica a 8, 10, 15 horas e ele tem que mudar para mudar do seu município, mudar de vida em outra cidade. Então inviabiliza, né? Mas claro que a gente vive um mundo, que eu acho que não é só um país, mas é um mundo em que as possibilidades financeiras muitas vezes acabam passando um pouquinho os critérios de qualidade, do cuidado, das melhores condições de aprendizagem. Então, eu vou sair dessa seara, porque eu acredito que cada um tem consciência das suas decisões e do que oferece, né, para o outro, mas olhando para quem está buscando. Nós temos, sim, cursos com qualidade, e esta qualidade amplia o seu potencial de realização como pessoa. Né? Quando eu penso em jovens e em adultos que gostariam de fazer uma faculdade e que não podem, e pelo ensino superior ele tem acesso ao conhecimento, ele se qualifica, para mim a EAD, a educação à distância, cumpre o seu papel e a sua missão. Isso precisa ser de qualidade? Claro que sim. Porém, a gente também tem escolas e instituições de ensino presencial que também não são tão boas e também não oferecem condições adequadas. Então eu penso, sabe, de que não é o presencial ou EAD. Eu acho que é o compromisso de quem faz educação em fazer, em trabalhar, em atuar com responsabilidade, com qualidade e com um critério que de fato favoreça e transforme a vida do outro. Existe interesse?
Eu não digo para vocês que ele está me colocando cada questão. Personalidades comigo, Ed Mello. Você é sempre o nosso convidado especial. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a doutora Rita responde para nós. Fique por aí. Olá, eu sou o Ed Mello e você que busca qualidade de vida, eu convido você para conhecer a Quiro DS, o doutor da sua coluna. Vem você também! Seja muito bem-vindo a Quiro DS, ambiente agradável e você será muito bem atendido, com tratamento adequado para jovens, adultos e crianças. A Quiro DS oferece a você o que há de melhor em medicina e saúde através da quiropraxia. Agende agora mesmo a sua consulta e avaliação em nossa unidade em São Miguel Paulista, localizada na rua José Ottoni 284, ao lado da estação de trem da CPTM. Esperamos por você. Quiro DS, o doutor da sua coluna. Voltamos com o programa Personalidades e você é sempre o nosso convidado especial. Meu muito obrigado desde já, @programa Personalidades. Quero seguir o Ed Mello no Instagram, @EdMelloOficial. Estamos aqui sempre ao lado das principais personalidades do Brasil e do mundo. Ao meu lado, a doutora Rita Maria Lino Tárcia, ela que é pedagoga e também pesquisadora na área da educação, tecnologias e o ensino superior. Falando em educação, doutora Rita, deixei a pergunta no ar. Deixou. Nós sabemos da importância da educação, como é tão importante a saúde, a segurança pública, a qualidade de vida das pessoas. Nesse Brasilzão de Deus continental, existe interesse em melhorar a educação? Ainda bem que ele deu uma pausa para eu poder organizar e compartilhar com vocês, né, gente? Então, vamos pensar um pouquinho. Talvez para grandes empresários que tenham como foco não a formação do nosso povo, né, do cidadão, talvez não seja um interesse essa questão da qualidade, mas de investir em educação para poder ter aí os seus benefícios. Por outro lado, a educação é sempre pensada num ciclo. A gente não muda a educação em 1, 2, 3 ou 4 anos. Então, é um investimento, é um projeto de médio e longo prazo. E talvez aí não tenha um interesse imediato por conta das mudanças que nós temos em termos de gestão no país. Certo. Por outro lado, eu acredito que quando nós temos o interesse, nós temos o compromisso, seja como professor, seja como estudante, seja como família, seja como cidadão, a gente sim pode buscar experiências de qualidade, pode contribuir com qualidade. Então, eu penso que depende muito de quem está no processo de tomada de decisão. Essa pessoa, dentro do seu contexto, da sua realidade, é que vai definir o seu interesse ou não. Porém, eu estou há muitos anos na educação, né? Eu comecei, gente, nada de fazer conta, tá? Mas o meu primeiro registro como auxiliar de classe na educação básica foi em 79. Imagina só. Mas eu estou há muito tempo e eu vejo que não adianta a gente ficar esperando uma política salvadora da pátria. É importante a gente batalhar, lutar por políticas públicas. Mas eu acredito que o mais importante é a gente fazer a diferença aonde a gente está. Onde eu estou? Na minha sala de aula, na minha escola, na gestão, na operação do EAD, não importa. Faça o seu melhor, que com certeza a gente vai conseguir caminhar para transformar, porque o nosso país precisa de educação. Não esperava outra pergunta, outra resposta desta pergunta que eu fiz está aí, ó. Imagens nas palestras, imagens, sala de aula, trazendo muita qualidade para as pessoas, levando informação, impulsionando. São pedagogas neste nível que nós queremos para o Brasil. Porque é isso, é você fazer o seu papel, fazer a sua parte, impulsionar as pessoas para que façam também e não aguardar as gestões políticas, de segurança, gestões públicas, mudando de um lado para o outro e você aguardando o que será que vai acontecer, o que será do amanhã, como já dizia uma linda cantora por todo o Brasil que nos encantou. Enfim, doutora Rita Maria Lino Tárcia, a resposta foi perfeita.
Muito obrigado Deu certo, por gente. este retorno, porque é isso que nós brasileiros que amamos esse país precisamos e queremos. Fazer a nossa parte, o nosso papel. Você quer ser advogado, quer ser pedagoga, quer ser psicólogo, você quer ser engenheiro, quer ser jornalista. Determine-se a fazer o que tem que ser feito. Seja via EAD, seja via as tecnologias que são oferecidas a você. Edmelo, eu moro no sertão do Nordeste, da Bahia, em Sergipe, Alagoas, em Fortaleza. Não há nenhum problema. É o seu querer. O que você quer ser para o amanhã que vai determinar o caminho que você tem que seguir. É isso ou não é, doutora Maria? Com certeza. A vida está em nossas mãos, né? A vida está em nossas mãos. E é isso que você tem que aprender a fazer. Muitas vezes, e na maioria delas, vamos ouvir que não é possível. Vamos ouvir que não somos capazes. Vamos ouvir que jamais vai acontecer. Pelo contrário, só depende de você. Temos perguntas. Opa, este é um quadro vamos lá. espetacular porque o telespectador e o internauta também interage conosco aqui no programa Personalidades. Vem mais uma pergunta aí no quadro Personalidades Responde. Voltamos com este quadro excepcional e eu quero saber agora de quem é a pergunta. Solta aí, direção. Muito bem. Thaís Nascimento Araújo, Vila Madalena, aqui em São Paulo, dizendo: sou muito agitada e ansiosa. Qual o cuidado que devo ter com a minha saúde mental? Era da tecnologia, as informações elas vêm de todos os lados. Doutora Rita Maria, qual é o cuidado com esta ansiedade que ela tem, porque quer resolver tudo para ontem, que é o que acontece hoje, e a saúde mental que fica a 1000 por hora. Nossa, olha, Thaís, eu acho que você e muitos de nós estamos aí preocupados com essa ansiedade que está sempre nos envolvendo, né? E só pelo fato de você já buscar com formas de cuidar, você já está cuidando, né? Você já passou a primeira etapa, que foi reconhecer essa ansiedade. E claro que o nosso mundo está ansioso, né, Ed? Verdade. Porque, veja bem, a gente está com o nosso celular, com a tecnologia, vivendo os desafios do planeta inteiro, né? Nós estamos acompanhando o que acontece em Gaza, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Sim. o que acontece em diferentes pontos do planeta, que chega para nós em tempo real. Então, claro que aquilo nos traz uma grande ansiedade. O tempo parece que é diferente, né? Eu não sei vocês, não sei Thaís, mas eu acordo cada dia mais cedo com a certeza de que eu estou atrasada. Eu não sei o que acontece com o meu relógio. Muito rápido. É muito rápido. Mas também a gente tem que observar que nós estamos recebendo muitas demandas e muitas informações. O dia continua tendo 24 horas, gente. Sim. Só que anos atrás o mundo dormia. Hoje o mundo não está dormindo, né? A gente tem, inclusive, profissões que rodam 24 horas. Aqui em São Paulo, às vezes a gente passa em grandes avenidas, 2, 3, 4 horas da manhã, não está parado, mas tem fluxos de carros. Sim. Então, todo esse movimento acaba gerando essa ansiedade, né? A gente acorda de manhã, pega o WhatsApp e fala: meu Deus, esse povo não dorme, olha o que tem de mensagem que eu já estou atrasada. Então, claro que é um cenário exterior que está nos trazendo uma inquietação interior. Então, primeira etapa que você já cumpriu é a gente fazer o autocuidado, né? O autorreconhecimento, o autoconhecimento do que está me causando essa ansiedade e por quê. E depois a gente vai organizando a nossa rotina, porque o que acontece, Ed, neste mundo, gente, nós temos que fazer opções e nós não fomos preparados para isso. Sempre a mãe mandou, o professor determinou, o pai disse que, o chefe falou, então a gente obedecia. E agora, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando desse poder de tomar decisão, de autoconhecimento, de saber se relacionar, de fazer escolhas. A gente não vai dar conta de tudo. Eu era boa aluna, sabe? Quer dizer, eu sempre fui boa aluna. Mas eu queria ler, assim, todos os livros, gente, bibliografia básica, complementar, eu queria ler tudo. Hoje eu entro em sala de aula, a gente tem milhares de livros publicados por dia. Eu não vou dar conta. Então eu preciso entender dos meus limites e lidar com eles.
Eu não vou dar conta de participar de todos os grupos de WhatsApp. Eu tenho que fazer escolhas. O WhatsApp trava. Eu vou ter que fazer escolhas. Então, na medida em que a gente vai fazendo escolhas e aquietando, também tem ferramentas bacanas, como uma meditação, uma oração, um passeio no parque, quando a gente entra em contato com a natureza, cuidando de uma planta. Descompressão. Descompressão. E não tem receita. Cada um vai identificar aquilo que lhe faz bem. Esse tempo com você, Thaís, naturalmente vai diminuindo essa ansiedade. E é importante a gente observar, porque em alguns momentos a saúde mental extrapola o nosso controle. E aí a gente tem que buscar um profissional para poder fazer uma interlocução, para nos ajudar a lidar, às vezes, com dificuldades, emoções mais difíceis. Então, o autoconhecimento, para mim, é o primeiro passo. E aceitar, gente, nós temos limites, nós somos humanos, né? Hoje em dia, querer ser super-homem, super-mulher, vai ser difícil. E aí a gente faz escolhas para sermos humanos felizes. Viva e seja feliz. Esse é o recado da doutora Rita Maria Lino Tárcia. Doutora, estamos caminhando para o final do programa. Acredita? Não. Vou falar com a direção para me dar alguns minutinhos mais e para que a senhora possa voltar e nos dar esta aula aqui de pedagogia, de ensino e de felicidade de vida. Saber entender o que a tecnologia é capaz de fazer positivamente para conosco. Fale um pouquinho dos livros que chegaram e estão aqui à disposição do público, à disposição dos telespectadores. Fala um pouquinho desse trabalho maravilhoso, agregando valor ainda mais às pessoas. Obrigada, Ed. Vou contar sim. Primeiro eu gostaria de compartilhar que, se vocês observarem, eu tenho várias publicações e diferentes livros, e eu sempre trabalho com um coautor. Por quê? Porque eu acredito que a gente nunca está sozinho, né? E quando na educação a gente constrói um conhecimento, a gente desenvolve uma reflexão, ela sempre é motivada por um colega, por um aluno, por uma situação. Então vocês vão observar que minhas publicações são sempre com coautoria, com coparticipação, né? E este livro, gente, é muito legal. É um livro de 10 anos. Foi quando surgiu a primeira possibilidade de utilizarmos as tecnologias de educação à distância no ensino presencial. E então, nós construímos com a professora Alda uma orientação pedagógica. Como é que a gente traz, como é que a gente decide em relação ao planejamento, como vamos trabalhar com a tecnologia. E acreditem, gente, já se passaram aí muitos anos e a gente ainda utiliza esse livro. Por quê? Porque sempre estamos nos remetendo, nos reportando a essa tomada de decisão baseada na orientação pedagógica para escolhermos as diversas tecnologias que perpassam o nosso fazer pedagógico educativo. Então é um livro que vale a pena a gente ter para poder tomar a decisão e construir uma prática educativa, uma experiência de aprendizagem diferenciada com tecnologia. E essa obra que eu fui convidada a compor com um capítulo com a professora Anne Santos, e foi uma honra, né, poder trabalhar com a Dayana, com o professor Marcos Otta e com o professor Gustavo Hoffmann, porque eles trazem a ideia da aprendizagem digital, que é o que está acontecendo, né? As nossas crianças, os nossos jovens, eles estão aprendendo num contexto digital. E claro que aí a gente precisa entender como é esse processo educativo, né? Para poder construir experiências que façam sentido para eles. Então, o meu convite, sabe, Ed, independentemente deste ou daquele livro, Sim. é que os educadores compreendam este momento que nós estamos vivendo sem analisar, sem colocar um valor de se é bom ou se é ruim, mas vivendo como sendo diferente do que nós conhecemos. E que a gente possa se abrir para todo o potencial que as crianças e os jovens têm. Eles sabem fazer o que nós não sabemos. Vamos aprender junto, vamos dialogar, vamos construir novos processos, mas respeitando também as dificuldades, as ansiedades e o potencial das nossas crianças e dos nossos jovens. Doutora Rita Maria Lino Tárcia, deixando essa mensagem maravilhosa, livros, comentários, toda a atenção e todo o carinho pelas pessoas, professores e alunos que nos assistem. Doutora, obrigada. Agradeço
Volte mais vezes. Tenho certeza que mais assuntos sobre tecnologia, sobre a informação, sobre os estudos ainda estão por vir. Eu lhe espero. Combinado, estou à disposição. Temos aqui, inteligência artificial chegando para deixar com gostinho de quero mais para o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada de estar com vocês, uma alegria enorme poder compartilhar um pouquinho do que a vida me ensinou e me permitiu aprender. Obrigada. Este é o seu programa Personalidades. Acompanhe, compartilhe, fique à vontade, a casa é sua. Personalidades comigo, Ed Melo, entrevista com informação e credibilidade.